Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário hoje. João capítulo 6, verso 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. E para hoje nós temos o tema Jesus, o bom pastor. Vou repetir, Jesus, o bom pastor. Para isso quero fazer uso do texto de João, capítulo de número 10, verso de número 1 em diante. Está escrito assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Hoje o pão diário é Jesus, o bom pastor. Em João, no seu capítulo de número 10, Jesus falando, João escreveu, João compilou uma verdade de Cristo, que ele estava falando acerca do reino de Deus, da vontade de Deus e do ministério, ou do propósito que ele veio cumprir essa terra. Ele começa dizendo que o verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus, ele entra pela porta no curral das ovelhas. Mas o outro que sobe por outra parte é ladrão e salteador. E nós sabemos que Cristo entrou por esta porta que Deus ligou ao homem, que é a vida, e ele veio, se fez homem, e como homem morreu, e aqui se identificou conosco. Não posso dizer que ele se igualou a nós, porque ainda que ele tivesse a sua forma humana, que ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se identificou conosco. Então Jesus não é um pastor que esteve longe das suas ovelhas, ou um pastor que não conhece as dificuldades, ou as necessidades, ou as dores da sua ovelha. A Bíblia diz que ele se fez homem, como um homem se humilhou até a morte de cruz. Primeira coisa, porque Jesus é o bom pastor, porque ele se identifica com as suas ovelhas. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a glória de Deus, mesmo sendo adorado pelos anjos, mesmo sendo majestoso, se fez homem nessa carne, nessa pele, nesse corpo, e como homem ele sentiu as nossas dores, ele passou as nossas aflições, as nossas angústias. Por isso ele é o pastor que entrou pela porta das ovelhas. Ele não veio por outro caminho, mas ele entrou pela porta. Segundo, a Bíblia diz que o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Jesus é o único que tem acesso direto às suas ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz dele. Nenhuma ovelha ouve a voz do lobo ou ouve a voz do inimigo. A ovelha só ouve a voz do seu pastor, que é quem cuida, quem zela, quem a ama. E Jesus disse: olha, vocês ouvem a minha voz e eu chamo cada um de vocês pelo nome e trago vocês para fora. Então, somente Cristo tem esse poder de chamar cada ovelha no seu particular, de chamar cada ovelha no seu individual. Só você sabe como Cristo te achou. Só você sabe de onde ele te arrancou. Talvez foi das drogas, do crack, da prostituição, do adultério, da miséria, da lascívia, de tudo que não prestava, da feitiçaria, da macumbaria, de tudo que não prestava.
E o bom pastor foi lá e te achou, e você ouviu a voz dele e disse: meu pastor está me chamando, que é Cristo Jesus. E ele disse mais ainda: mas vocês seguem o bom pastor porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E conhecendo a voz do seu pastor, elas seguem o seu pastor, que é Cristo, que no caso, né, falando sobre ele, pastor de todas as ovelhas universais do mundo, mas elas fogem da voz dos estranhos. Não existe outro caminho que leve o homem até Deus a não ser Cristo Jesus. Qualquer outra coisa que o homem tentar lhe oferecer é algo estranho. Uma ovelha de verdade, ela foge disso. Jesus disse essa parábola e a Bíblia diz que ele diz mais ainda no verso número 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus está falando dos fariseus daquela época. Jesus está falando dos saduceus daquela época, dos líderes religiosos que não amavam a Deus, não tinham comunhão com Deus e fazia, em vez do povo chegar mais perto de Deus, mais longe de Deus. Jesus disse: eles vieram antes de mim, mas não amavam vocês, mas eu sou a porta, e quem entrar por mim, Jesus dizendo, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. O bom pastor, primeiro, ele entrou pela porta. Segundo, ele te chama pelo nome e você conhece a voz dele. Terceiro, ele tem para você salvação e tem pastagem para você. E ele disse mais no verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A quarta coisa aqui, que é a melhor do bom pastor. Ele veio para você viver e viver uma vida abundante. O bom pastor, Cristo Jesus aqui falando, ele disse que o ladrão, que tipifica Satanás, tipifica o homem mau, tipifica o iníquo, tipifica os demônios, tipifica tudo que não presta. O ladrão não vem senão a roubar, a primeira coisa que o diabo quer fazer conosco, roubar, depois quer matar e ainda destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Que bom pastor é esse, hein? Que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá felicidade, que nos enche do Espírito Santo, que perdoa os nossos pecados, que nos endireita os nossos caminhos, que nos mostra o que é certo e o que é errado, que nos corrige, que nos disciplina, que precisar bater em nós, ele bate, esse bom pastor também, mas só ele ama como ninguém amou, para que a gente possa ter vida aqui e vida com abundância. Esse é o bom pastor que está em João 10:10. E ele disse mais no verso 11, eu encerro aqui agora. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o melhor, ele deu a sua vida pela minha vida e pela sua vida. Para que a gente pudesse ter vida com abundância, o bom pastor deu a sua vida na cruz do Calvário, mas ressuscitou, está vivo e vive para sempre, só para que eu pudesse ter uma vida abundante, uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, uma vida com Cristo, por fim, uma vida abençoada com a família, com os amigos, com a igreja, com todos que amam a Deus. Olha só que amor foi esse manifestado pelo bom pastor. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Somente esse pastor teve condição, coragem de fazer isso, dar a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus é o bom pastor. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Jesus, o bom pastor, pão diário de hoje.